Bom, a gente combinou que a gente ia fazer essa live um pouco diferente, gente. A gente vai falar sobre um filme hoje. A gente vai discutir aqui um pouco sobre o filme pra vocês. Qual é o filme mesmo? Show de Truman? Show de Truman. Bom, basicamente essa história, ela conta a vida de uma pessoa que tá dentro de um Big Brother, né? Sim. Ela nasce dentro desse Big Brother Brasil aí da vida e ele vive por 30 anos neste lugar onde foi só criado pra ele, né? Então essa história ela ele foi uma criança selecionada, né? Antes de nascer, os pais participaram de um concurso lá pra participar desse reality show, né? E ele seria a única pessoa no mundo a não saber que estaria no reality show, que a vida dele seria um programa. Exatamente. Então, assim, ele vive uma vida normal, tudo pra ele é normal, sendo que não é, né? Ele tá sendo vigiado desde sempre, né? A vida dele é uma mentira desde sempre. E aí essa história, ela tem essa métrica de... Existe dentro do próprio mundo, né? Algumas falhas que acontecem por conta das pessoas, né? Que, de uma certa forma, acabam fazendo algumas mudanças, algumas trocas sem necessidade e tal. Por mais que seja um programa, ele não é tão perfeito assim. E a vida dele vai se mantendo até que ele começa a perceber essas falhas que ocorrem, essas repetições que ocorrem, essas loucuras que vão ocorrendo. E ele fica meio perdidão com essas mudanças que vão acontecendo. Ele de uma certa forma acaba descobrindo algumas coisas, como por exemplo, ele não consegue sair da mesma cidade, sempre tem alguma coisa acontecendo que proíbe ele de fazer alguma coisa que seja muito... Ele começa a desconfiar. Depois de alguns acontecimentos, ele começa a buscar entender o que está acontecendo. Por exemplo, tem uma rua que é para sair da cidade e aquela rua tá engarrafada. Aí ele vê ali, ele pega como se fosse, aí o que ele faz? Ele vê que tá engarrafado, ele volta, pega o retorno. Aí ele pega o retorno, quando ele volta a rua tá vazia. Aí ele pega e vai. Sim. Mas aí já é mais perto, acho que perto do final do vídeo. Não, quando ele já começa a descobrir, né? No caso... ele é até casado, ele casa com uma pessoa, só que aí acontece alguma coisa que ele se separa. É uma coisa que acontece no filme, não tô lembrando mais, muito tempo que eu não vejo o filme. Mas existem alguns eventos que acontecem que ele meio que acaba se questionando e por conta das situações que vão se repetindo, não, acho que ele casa com a mulher e a mulher é um porre. Alguma coisa acontece com a mulher é um porre. E tem uma pessoa que dentro da história que acho que ele se apaixona. Só que ele não... Então, tem uma mulher que ela trabalhava. Isso. E aí ela ficou assim... Ela se apaixona por ele. Exatamente. Isso. Aí ela quer fazer com que ele... Que ele saiba, né? Ele saiba. Exatamente. Sendo que ela é cortada. Mas sendo que acontece em diversos momentos que aparecem outras pessoas. Por exemplo, tem um cara que desce de paraquedas, tem um que tá no Natal, tá dentro da caixa de presente, aí sai dessa caixa de presente, né? Uhum. Então, tem bastante assim, coisas que acontecem e ele não lembra, né? Ou ele lembra de algumas coisas e tal, e ele acha estranho. Eu acredito que o que dá o estopim pra isso tudo é a mulher. É a mulher que ele se apaixona, dele. Exatamente. Ele se apaixona pela mulher e tal. E eu acho que ela não é cortada, eu acho que ela é mudada de setor. E aí, depois de um tempo, ele encontra ela de novo, só que ele perde ela. Ela é demitida. Ao longo do negócio, da história do negócio, ao longo da história do filme, aparece ela sentada assistindo ele. Entendeu? Sim. Enfim, o que acontece de mais interessante nessa história, entrando um pouquinho no contexto psicológico, a vida da gente, ela, de uma certa forma... Esse filme é muito interessante do processo de endeusamento, né? Como o homem gosta de manipular. Como é que o homem manipularia a vida do homem? Como é que o homem seria Deus, né?
A gente faria só esse processo realmente de observação e manipulação, né, desses objetos, que são essas pessoas, que são esses, entre aspas, NPCs, né? E esse processo, ele, de certa forma, classicamente, é um processo de controle. Essa coisa do como é que a gente faz para controlar o ser humano. Existe um autor dentro da psicologia, que chama John Mill, que ele, para estudar como ele faria uma pessoa se tornar exatamente aquilo que ela quisesse que ela fosse no futuro, ele fez isso no seu próprio filho, John Stuart Mill. E ele simplesmente pegou o filho e fez todo um processo psicológico nele, né? Então, ele não botou ele na escola, tirou ele do ambiente familiar, tirou ele do ambiente todo da vida dele. O garoto nunca teve amigos. E aí, com 8 anos, o garoto já lia Platão, por exemplo. Com 12 anos, o garoto já estava fazendo estudos sobre, estava fazendo teorias sobre. Com 15 anos, já tinha escrito um livro. Só que com 18 anos, ele sai de casa e processa o pai. E começa a ter vários problemas psicológicos por conta disso, porque ele não consegue ter relações sociais, relações emocionais com os outros, com amorosas, por exemplo. Tem medo, fobia social, entendeu? E diversos outros problemas que acontecem justamente por causa desse controle. Esse personagem da psicologia, ele foi tão famoso que o próprio Skinner, aliás, tem vídeo no canal aí da história do Skinner, ele traz uma fala que é justamente sobre isso, sobre dê-me 10 pessoas, eu transformarei em 10 médicos. Na verdade, a fala, se eu não me engano, é me dê 10 crianças e eu falei delas o que eu quiser que elas sejam. Exatamente. Que essa é a base da influência do John Mill pro behaviorismo na época. E é exatamente isso. A gente de uma certa forma, tem essa vontade inerente de controlar o ser humano o tempo todo, né? Então, se a gente puder montar uma historinha e fazer o ser humano viver na vida que a gente quisesse, é basicamente a história do filme, sabe? A vontade da gente transformar isso. O que quebra é que a gente não quer dizer, não é que a gente não ignora, né? A gente sabe que o ser humano, ele é livre para escolher o que quiser, né? Sim. E é algo que acaba acontecendo com o Truman, e ele acaba, de uma certa forma, se libertando, né? Eu acho interessante no filme é que existe dentro, quer dizer, fora, e dentro também, né? Fora do programa e tal, várias pessoas se revelando lá, se revoltando, pedindo para libertarem ele, né? Eu acho isso muito foda, assim, no sentido de, pô, como é que pode, né? A gente, da mesma forma como a gente gosta de ver esse mundo, né? Como é que uma pessoa se transforma nisso, como a gente também quer que essa pessoa seja feliz, né? A gente acaba como eu posso falar? Se apaixonando por esse personagem, sim, querendo o melhor pra ele. Pois é, mas tem um movimento ali que é muito interessante, que também são aquelas pessoas que são aficionadas pelo programa. É o vício. É o vício do programa. Tem duas velhinhas, tem um cara que tá na banheira, né? E parece que ele está sempre na banheira assistindo. Parece que a velhinha parece que tá sempre lá assistindo. Você meio que para de viver a sua vida pra viver a história de outra pessoa. A vida daquele personagem ali. Isso é muito louco, cara. Como a gente tem essa toxicidade de acabar vivendo a vida do outro o tempo todo. É isso que eu falo, que eu acho que acontece muito com a internet. A internet força a gente a viver a vida do outro, entende? Essa coisa de ficar vendo essas notícias. Mas como a gente precisa desse tipo de informação, sabe, para poder se movimentar, a gente acaba falando e produzindo esse movimento aqui, que é totalmente desnecessário. Mas quantas pessoas estão querendo saber a história de um Truman da vida pra dizer que é a sua história? Tem gente que até hoje defende o vencedor do BBB agora, o Arthur Aguiar. Arthur Aguiar, isso aí. O Arthur Aguiar, cara, até hoje ainda falam dele, não, mas eu adorei a história dele, não sei o que. Cara, ele tá nem aí pra você. Eu acho interessante essa história, mais por esse contexto da dependência que as pessoas têm sobre o controle, ou assim, mais pelo watch, né? De gente observar. Eu acho que essa é a coisa interessante do ser humano. O ser humano, ele gosta de observar.
O ser humano gosta desse papel de Deus, sabe? O ser humano gosta de ser o observador, exatamente. Então a gente sempre vai discutir, na verdade, a fixação de regras estabelecidas num ambiente onde elas não mudam. E por que elas não mudam se aquelas regras já não fazem mais sentido ou não? Entende? É o que acontece no filme. As regras, elas já não estavam mais servindo. Entende? Então, para ele não fazia diferença o que de certa forma estava certo e estava errado. Para ele já estava sentindo que ele não precisava estar ali. Entende? E o fato dele estar ali e de uma certa forma estava sendo preso, já ele vai fazer de tudo para poder sair. Entende? Então a corrupção, ela se instaura de diversas formas do filme. Desde ele se apaixonar por uma mulher, desde ele ver os erros, desde ele ter o desejo de sair. É a mulher que ela foi namorada dele, foi o par romântico dele antes. E aí ela é meio que apagada, que no decorrer do filme ele monta umas paradas com recorte de revista. Exatamente, é justamente isso. Legal. E aí isso é tudo corrupção. Entende? Esse processo corruptivo é um processo que existe e é inerente a qualquer tipo de lei, sabe? As leis, elas só existem pra gente poder se colocar numa ruazinha, sabe? A gente colocar ali num lugarzinho onde a gente possa andar. Na verdade, a lei ali é pra te dizer o que é certo e errado, né? Ela é bem divisora. Ela divide ali o certo e o errado. Você cumpre a lei, você tá certo, você descumpre e você tá errado. Exatamente. Né? E a mesma coisa que acontece no filme. Ele não pode sair, que tá errado, entende? É a lei determinada pelo dono do programa. E aí ele vai, de uma certa forma, sendo forçado, principalmente pelas pessoas de fora, que há uma revolta das pessoas de fora por conta desse processo de não deixar ele seguir. E eu sinto também um pouco de sorte dele, né? Lá no negócio do barco e tal, as coisas que vão acontecendo meio que vão fazendo com que ele vai passando daquelas provações até que ele chega no final e ele consegue sair. Eu acho isso muito interessante porque é o término dessa lei que foi colocada, estabelecida desde o seu nascimento, e agora ele foi totalmente corrompido e vai ter que se adaptar ao novo mundo, né? Que eu acho que isso também é uma coisa que o filme não traz, né? O que acontece com o Truman depois que ele sai do show, né? Ele vai casar, ele vai ter filhos. Não fala. O que acontece ali é o final do filme, ele dizendo no bordão dele: bom dia, e se não nos vermos, uma boa tarde, uma boa noite. Ele agradece e aí ele sai pela porta lá, né? Aquela porta que ele acha. Sim. E a mulher desce correndo uma escada do apartamento dela, botando o casaco, indicando que ela estava indo em encontro a ele. Sim. Né? Mas o que aconteceu com ele de verdade, ninguém sabe, não tem uma continuação, não tem uma definição da história do filme. E acho que assim, não tem o diretor falando nada, não tem o criador do filme falando nada sobre. Entendeu? O filme termina ali. Mas é exatamente isso, cara. Eu acho que basicamente é isso que a gente pode falar psicologicamente desse filme. Acho que, claro, vai ter outras pessoas que vão ter outros contextos que vão falar sobre esse processo, principalmente da busca do amor, né, do próprio personagem, enfim, que... Aí dá pra falar da busca dele, do autoconhecimento, da pessoa que tá presa ali num ciclo, né? Exatamente. Tem muita coisa pra falar. Mas também tem a ver, a gente, claro, fala ali em muitos momentos do filme, tem muitas coisas repetitivas, porque o filme é pra fazer isso mesmo, porque a série é pra fazer isso, e a gente vê isso nos próprios reality shows, né? Os reality shows, eles repetem diversos personagens ali, né? Existe sempre o vitimista, sempre existe o que é o pegador, que é o casal, né? O doidão da vez, o grupinho que forma a patota. A gente muda o nome da patota, mas o grupo é o mesmo, sabe? Sempre tem um líder, tem duas pessoas ali, duas ou três pessoas que sempre estão ali dentro, no conjunto. É isso, sempre tem uma dupla, sabe? Ou uma dupla sertaneja, ou uma dupla de amigos ou de amigas que são inseparáveis e tudo mais. Tem sempre um vilão da história, um vilão da história.
Então, quer dizer, é um processo repetitivo que existe aí, pelo menos, vou botar aí no Big Brother já há 22 anos, processo repetitivo que a gente vê em todos os episódios, tem os mesmos processos, sabe? E as pessoas, elas gostam desse processo repetitivo, elas precisam desse processo repetitivo. Isso não só em Big Brother, não, a gente vê em filmes, em novelas, né? Sempre tem um herói, um vilão. Satisfatório pra quem gosta desse tipo de parada. Na verdade, esse negócio do herói vilão é a jornada do herói. Bom, é isso. A gente, de uma certa forma, gosta muito do filme do Truman, mas tem mais o que falar dele, né? Acho que é um bom argumento aí pro filme. Bom, mas é isso, gente. A gente tá bom por hoje, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Tchau, gente. Muito obrigado e até semana que vem.